Muito boa noite a todas e todos, companheiras e companheiros do Instituto Lula. Nossas boas-vindas à nossa aula expositiva número 2 do curso Direitos Humanos e Direito do Trabalho. Nosso curso começou em julho, começamos com 3 aulas temáticas, com professores convidados, falando sobre temas conectados ao nosso objetivo. Depois seguimos com a primeira aula expositiva, Direitos Humanos e Direito do Trabalho, um reencontro necessário. E hoje seguimos com a aula expositiva número 2, tratando do tema importantíssimo para o momento que nós vivemos no mundo, não só no Brasil, no mundo, empresas e direitos humanos. A nossa metodologia segue uma dialética, com inspiração em Marx, para que possamos entender a realidade social desde um outro lugar que não seja o lugar comum, este lugar comum que mencionamos em sentido de doxa, né? Do sentido comum das pessoas, daquilo que é induzido pela mídia e que não corresponde com a realidade. Nesse sentido, gostaria de fazer uma aproximação aqui ao pensamento de Marx, como introdução à nossa aula de hoje, quando dizia: não é o ser que determina a consciência, mas o contrário, de que pensar é o efeito de uma realidade material concreta, né? Nisto, materialismo histórico. Assim, uma pessoa pensa o que outros necessitam que pense, esse é o sistema. E isso nos remete diretamente a algo do momento, que é a questão da consciência de classe perdida no século XXI e a subjetividade dominada pelas redes sociais e por esses aparatos do mal, como chamam, não é? Que acabam manipulando as pessoas. Então, vamos reprisar um pouquinho a questão histórica, voltar para a Revolução Industrial, né, e recordar que a classe trabalhadora, como tal, nasce com a Revolução Industrial. Uma classe trabalhadora despossuída, porque não tem bens, apenas o próprio corpo, que no sistema capitalista necessita vender para sobreviver, e que vai adquirir consciência de classe trabalhadora explorada no século XIX, a partir da denúncia da questão social feita por Marx e Engels. 1848 é o ano do Manifesto Comunista e é também o ano da Primavera dos Povos. Foi a Primavera dos Povos, não é? Foram várias revoltas populares na Europa contra aqueles governantes que eram aliados da burguesia e que foram revoltas marcadas justamente por esse conflito de classe entre proletariado, a classe trabalhadora, e a classe dominante, que neste momento era, e ainda é, a burguesia, não é? Ante a ampliação que havia dos lucros da burguesia, da taxa de exploração da classe trabalhadora e este empobrecimento absurdo que vivia o proletariado e que já estava influenciado neste momento, não é? Século XIX, meados do século XIX, pelas ideias marxistas. E hoje nós pensamos na realidade atual da classe trabalhadora e vemos quanto se perdeu, não é? E para entender um pouquinho como isto se perdeu. Capitalismo, como um sistema de exploração, ele tem crises cíclicas, né? Porque o sistema, em alguns momentos, quebra. Nestes momentos de grave crise, o que aconteceu na história? Especialmente com as duas grandes guerras mundiais, que foram disputas imperialistas, disputas por mercado entre as grandes potências industrializadas, e para isso eu remeto vocês, se tiverem mais interesse,
para não desfocarmos do assunto da aula, que assistam à aula número 1 da segunda cátedra Presidente Lula, onde eu abordo esta temática, se encontra gravada na playlist junto ao canal do Instituto Lula no YouTube. Muito bem. Primeira Guerra Mundial, quando termina, quando você vê o volume de mortes, de prejuízos causados, e a classe trabalhadora armada, com consciência de classe, inspirada nos ideais marxistas, que já havia feito a Revolução Russa, já havia feito a Revolução Mexicana, e começou a Revolução na Alemanha, com Rosa Luxemburgo, se cria uma reforma do capitalismo que se deu através da social-democracia. Né? Se humaniza um pouco o capitalismo. Vem a Segunda Guerra Mundial, porque a social-democracia entra em crise, porque o capitalismo entra em crise. E aí, para não perder o poder, esta burguesia, as elites dominantes, se valem do fascismo. O resultado é a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de mortes, novos prejuízos, a destruição da Europa, a destruição do Japão. E, novamente, se reforma o capitalismo, como agrado à classe trabalhadora, que também se deu conta, por uma segunda vez, de estar sendo usada como bucha de canhão nos frontes de batalha, se aperfeiçoa a social-democracia e se entrega o estado de bem-estar social, né? Os anos de ouro do capitalismo, ou o capitalismo dourado, que vai vigorar até 1973, com a crise de petróleo. Então, se estrutura a educação pública, né? A segurança pública, a saúde pública, a previdência privada universal, etc., né? Mecanismos de cobertura social. Qual foi o problema aqui? Né? A questão da reforma, ao invés da revolução, é que ela não vai ao fundo do problema e pode até invisibilizar a exploração, que foi o que aconteceu, vejam bem, com a incorporação da classe trabalhadora nesses anos dourados do capitalismo, na sociedade de consumo, com os estados de bem-estar social, se foi perdendo a consciência de classe. E se abriu caminho também para a ideologia neoliberal, que se instalou aproveitando a crise do petróleo de 1973, veio com Margaret Thatcher, Reagan, depois se aprofunda nos anos 90, 2000, e se torna hegemônica. E culpabiliza justamente o estado de bem-estar social, como o fascismo culpabilizou a social-democracia, né, ou seja, o capitalismo reformado, pela crise que é do sistema capitalista, e se preconiza a volta do capitalismo primitivo liberal. Esse é o momento que nós estamos vivendo em uma série de países, né? Giorgia Meloni na Itália, Milei na Argentina, a ascensão da extrema-direita na França, na Holanda, agora a recente vitória de Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso aqui é um momento histórico que ainda não teve um desfecho. Muito bem, mas voltemos para Marx. Nós estamos desde o século XVIII, com o advento da máquina a vapor, numa em sucessivas fases de revolução industrial. Neste momento, a revolução tecnoinformática, a quarta revolução industrial, a revolução baseada aqui nos dados. Segundo Marx, a tecnologia é base de mudança social. O capitalismo tem permanentes inovações tecnológicas para se reinventar e se manter com o poder e controle social, que gera um câmbio permanente e que, por sua vez, leva a uma ideia de instabilidade e medo e incerteza quanto ao futuro, que é também explorada pelo capitalismo. Então, ficamos numa espécie de círculo vicioso. E neste século XXI, em que vivemos este retorno da exploração primitiva
dos primórdios da Revolução Industrial, agora com as novas tecnologias de informação e comunicação que manipulam tudo, né, parece estarmos vivendo, né, o eterno retorno de Nietzsche, de voltar aqui a uma absurda taxa de exploração da classe despossuída, da classe trabalhadora, neste momento subjetivada para o fascismo, novamente, espero que não tenhamos de enfrentar uma terceira guerra mundial com mais destruição e com mais mortes para nos darmos conta, né, de que o capitalismo não nos serve. Espero que o eterno retorno do Nietzsche, né, tenha aqui uma falha neste ciclo. E por que comento isso? Pela importância que temos, neste momento, de reconectar o mundo do trabalho com os direitos humanos. Voltemos a Marx, né? A nossa ideia é sempre trazer o velho Marx nas nossas aulas. O que ele dizia? Que na relação de trabalho, a pessoa trabalhadora vive o ser animal, ou seja, sofre durante a jornada a extração da sua força física e ou intelectual e fora da relação de trabalho, fora da jornada de trabalho, quando deixa de estar sob a subordinação, né, sob o controle empresarial, quando poderia ter vida humana, na verdade, vive funções basicamente fisiológicas, de comer, dormir, beber, etc., celebrando o animal. Então, a parte política da classe despossuída, da classe trabalhadora, acaba, né, desvanecida por força desta exploração, desta coisificação da pessoa na relação de trabalho. Dizia Marx ainda, todo sagrado se profana, todo sólido se desvanece no ar, diante deste câmbio permanente da Revolução Industrial que tira as bases da sociedade a todo momento, né? Quando veio a internet, quando vem estas novas tecnologias de informação, isso se conecta perfeitamente à ideia de Zygmunt Bauman, né, sobre o líquido, em que tudo é precário, tudo é fugaz, tudo se desvanece rapidamente, e isso vai em todos os âmbitos da vida, né, da segurança até o amor, onde vivemos vidas líquidas na pós-modernidade, entregue pelo capitalismo neoliberal. Dizia o Manifesto Comunista de 1848, a história da humanidade é a história da luta de classes. E aí, voltando ao conteúdo da nossa aula, do nosso curso, Direitos Humanos do Trabalho, eu diria, a luta por direitos humanos é a luta da classe despossuída, da classe trabalhadora. E por isso buscamos aqui fazer este reencontro, esta reaproximação, para trazer ao direito do trabalho uma releitura e uma ressignificação, uma revitalização, no sentido de entender os direitos sociais, os direitos trabalhistas, como uma categoria que pertence aos direitos humanos, ou digo até mais, é com eles identificada, que é um importantíssimo instrumento de superação da opressão do poder econômico no sistema capitalista, que nos traz a perspectiva de reconhecimento da pessoa que trabalha, da pessoa despossuída, como um ser humano nas relações de trabalho, democratizando as relações de trabalho, ainda que dentro de um sistema capitalista, porque este direito vai regrar, vai estabelecer, com esta releitura e ressignificação dos direitos humanos, condições estruturantes para uma vida digna. Ou seja, estamos tratando aqui de um objetivo de consecução de justiça social, distribuição de vida digna para todas
as pessoas, em especial aquelas pessoas que não estão incluídas no sistema capitalista, que são as pessoas despossuídas, a quem, repito, só sobra a força de trabalho para sobreviver. Este direito do trabalho ressignificado, ele está estreitamente vinculado ao direito de desenvolvimento humano, como nós vemos na Declaração de Filadélfia, de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, que revitalizou a Organização Internacional do Trabalho. E aí lembro vocês, como nós vimos na aula expositiva número 1, a aula passada, que a constituição da OIT, a criação da OIT no Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra Mundial, é a certidão de nascimento dos direitos humanos do trabalho, porque universaliza esses direitos. E a Declaração de Filadélfia vincula estes direitos ao direito de desenvolvimento humano, no sentido não só material, mas também moral e espiritual. Muito bem, mas o nosso tema é direitos humanos em empresas. Pergunto, é possível falar em humanização do capitalismo? Já disse para vocês, nas aulas da segunda cátedra, presidente Lula, como também na aula anterior do nosso curso, que o capitalismo, como o sistema de escravidão, o sistema tributário, o feudalismo, é um sistema de exploração. Em algum momento ele vai cair. É um sistema que trabalha, eu diria, o pior do ser humano, nas palavras de Gessé de Souza, que é o enaltecimento do egoísmo e do individualismo. Em algum momento a humanidade vai perceber que este sistema, né, não tem condições de sobreviver através da exploração do próximo. Mas, enfim, é o que temos como hegemônico no momento, e o que podemos fazer é usar o direito, e aí os direitos humanos são extremamente importantes como um instrumento de combate à opressão, e como diria Deleuze, Gilles Deleuze, filósofo francês, o direito impõe limites ao capitalismo. E é por isso que nós vemos toda uma movimentação antiestatal, antijurídica, por parte de alguns líderes mundiais, segue uma linha de anarcocapitalismo. Ou seja, o capital no século XXI, nesta encruzilhada que vivemos, ele não quer mais os limites do direito. Ele quer trocar o direito pela tecnologia. Por isso aqui. Porque na tecnologia, nos algoritmos, quem detém o controle, quem dita as regras, é o detentor do poder econômico, do algoritmo. Quem banca o desenvolvimento destes aparatos que, no momento, estão sendo usados para o mal. E nisso se vai trocando a ordem jurídica, se vai alterando a ordem social por uma ordem tecnológica ditada por algoritmos que manipulam subjetividades, consenso popular e manipulam, obviamente, resultados de eleições. Este é o cenário que nós estamos vivendo. Mas é possível falar em humanização do capitalismo? Eu creio que nós podemos amenizar a taxa de exploração e podemos, dentro do sistema capitalista, moldar aqui uma espécie de revolução jurídica a partir do momento que podemos empoderar a classe despossuída com direitos universais, com direitos humanos do trabalho. Recordemos as grandes guerras como resultado de conflitos geopolíticos, de imperialismo tardio, de disputas capitalistas por exploração de mão de obra barata, por territórios e recursos naturais,
Ao final da Primeira Guerra, vem o Tratado de Versalhes, a criação da OIT, em 1919, e se diz textualmente: só se pode estabelecer uma paz duradoura com base na justiça social, que é o nascimento da social-democracia, como comentamos antes. Segunda Guerra Mundial, finalzinho, Declaração de Filadélfia, 1944. Revitalização da OIT. O que foi dito? O mais importante, que até hoje não está em vigor, na prática, apesar de estar positivado, e incorporado na Constituição da OIT. Foi dito: o trabalho não é uma mercadoria e toda política estatal deve ter a centralidade na política social. Então, nós temos aqui centralidade dos direitos humanos na política social. Foi a consecução do estado de bem-estar social, visando pleno emprego, educação e saúde públicas, salário digno, segurança econômica e outro direito humano importantíssimo, que ainda não está na prática em vigor, o direito de eleger trabalho. Porque o direito de escolher trabalho não é o direito de simplesmente aceitar a vaga que está sendo oferecida. Dentre inúmeras vagas, escolher a que me realiza profissionalmente, a que me realiza como ser humano, como pessoa. E para que eu possa fazer essa eleição, essa escolha, eu deveria estar com as condições de sobrevivência, as condições de vida cobertas. Mas no sistema capitalista, como nós sabemos, e remeto à segunda cátedra do presidente Lula, para que assistam às aulas gravadas, trabalha com o argumento ad terrorem, né? Ou trabalha, ou morre de fome, ou, no limite, vai preso e as condições do cárcere serão piores do que as condições de trabalho que estão sendo ofertadas no aspas, mercado de trabalho. Não é? Então, apesar de que a Declaração de Filadélfia diga que o trabalho não é uma mercadoria, diuturnamente somos bombardeados pela mídia com o tal do mercado de trabalho, né? Que nada mais é do que um eufemismo em relação ao mercado de escravos do passado, porque se compram e se vendem pessoas em um contrato. E não é a figura adequada para reger direitos humanos, mas incidentalmente falando aqui, para não fugir da nossa temática, é o consagrado no direito do trabalho tradicional, e por isso que nós temos que fazer este reencontro entre direitos humanos e direito do trabalho. Mas voltemos. Então, o estado de bem-estar social, de novo, a reforma do capitalismo em momento de crise pós-Segunda Guerra Mundial, reafirma o fundamento da Constituição da Organização Internacional do Trabalho sobre a necessidade de justiça social para estabelecer uma paz duradoura universal. Também podemos encontrar esse fundamento na Carta Constitutiva das Nações Unidas no final da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso por quê? Porque se reconheceu que estes conflitos mundiais se deram por disputas capitalistas. Então, estamos tratando aqui de direitos humanos e empresas. Se foram disputas capitalistas, foram, na verdade, disputas de grandes empresas, de grandes potências industrializadas, e que levaram ao envolvimento de estados, porque os estados capitalistas protegem as suas empresas, né? Salvo em países periféricos, né, como o nosso, em que nem isso fazemos dentro do capitalismo. Lava Jato é um grande exemplo de como se desconstruiu empresas nacionais, especialmente o forte ataque que sofreu a Petrobras, né, por conta de interesses de potências estrangeiras. Então, nós, nos países periféricos, não temos esta consciência, mas grandes potências industrializadas que disputam a exploração do mundo protegem as empresas nacionais. Então, se inicia aqui um pensamento de um processo
de que deve existir alguns marcos mínimos para que empresas estrangeiras operem em outros territórios. Então, não dá para a Siemens chegar nos Estados Unidos, praticar atos de corrupção e sair impune, né? Porque isso pode, em algum momento, gerar um conflito bélico. Da mesma forma, não pode uma empresa americana fazer o mesmo na Alemanha. Então, começou a definir alguns marcos mínimos e começa a surgir nas Nações Unidas uma preocupação com algumas práticas empresariais, como conluio, elisão, evasão fiscal, espoliação, estelionato, extorsão, fraude, lavagem de dinheiro, manipulação dos resultados, paraíso fiscal, criação de paraíso fiscal, práticas de peculato, suborno, tráfico de influência, capitalismo clientelista, cleptocracia, coronelismo, corporocracia, Estado mafioso, sem mencionar exploração do trabalho infantil, trabalho escravo, agressões ao meio ambiente, desastres ambientais, manipulação eleitoral, enfim, uma gama de condutas que são provocadas pelo poder econômico. Diga-se, poder corporativo, poder empresarial. Então, surge esta preocupação nas Nações Unidas de que as empresas impactam os direitos humanos. Esta preocupação vem do ponto de vista, primeiramente, econômico, de corrupção, ou seja, do poder econômico corromper o Estado, agentes estatais. E aí se cria uma convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, que entra em vigor em 2005. Mas, obviamente, isso não foi suficiente, porque nós estamos tratando de um tema aqui de fundamental importância e que no sistema capitalista ainda está pouco trabalhado, e, obviamente, não preciso dizer as razões, que é a delinquência econômica. Dentro do sistema capitalista, nós temos um direito penal que 90 e pico por cento dos casos protege a propriedade. Por outras palavras, protege o capital. A delinquência econômica significa a mudança desse direito penal para que ele passe a proteger a sociedade dos crimes que são praticados pelo capital. E aqui cito o professor Eugênio Raul Zaffaroni, da Argentina, que fala que o capital globalizado, né, neste momento que vivemos, diferente do capital produtivo do início do século XX, é já administrado por simples tecnocratas de conglomerados e tem como objetivo obter a maior renda no menor tempo possível, de acordo com a Lex Mercatória, ou seja, a lei da oferta e da procura. E neste objetivo de obter um maior lucro no menor tempo, com o menor gasto, se vai vencendo escrúpulos até que a atividade econômica se confunde com a delinquência econômica. Cito sempre o exemplo de Brumadinho, né, onde uma decisão empresarial por economia sobrecarregou uma represa e provocou a morte de 400 pessoas em um desastre ambiental. Isso é delinquência econômica. Também, desde uma outra perspectiva, Naomi Klein, que é uma jornalista canadense, fala sobre a teoria do choque, ou seja, dentro das crises periódicas que o capitalismo tem, que são próprias do seu funcionamento, ou às vezes até mesmo geradas para acomodar interesses e benefícios, né, para poucos, se aproveita este momento em que a população sofre o choque com a crise para implementar medidas de austeridade, típicas do neoliberalismo.
privatização de empresas e de bens públicos, desregulação do mercado, cortes dos gastos sociais, né? Tudo isso que, lamentavelmente, está vivendo neste momento a Argentina, com Milei, aqui em homenagem ao querido Horácio, desde a Tigre, que sempre nos prestigia nas nossas aulas e que espero a Argentina supere rapidamente e volte a crescer como uma democracia popular. Muito bem. Também, falando de delinquência econômica, podemos citar Noam Chomsky, quando faz uma observação fundamental dentro do sistema capitalista, que é a empresa como a instituição mais antidemocrática do mundo. Por quê? Porque na empresa manda mais quem tem mais dinheiro, ponto e basta. É isso. Não há democracia dentro da empresa, quando mais pensamos na pessoa trabalhadora que está na jornada de trabalhadora, na jornada de trabalho, cumprindo ordens, subordinada, dependente economicamente. E na crise atual que vivemos, o que está acontecendo exatamente? As pessoas trabalhadoras saem mais pobres e precarizadas. Nós chegamos de novo a um auge de acumulação e desigualdade social no nível pré-Revolução Francesa. Como disse Piketty, num documentário que eu super recomendo, O Capital no século XXI. Como exemplo, 8 pessoas têm 50% da riqueza do planeta. Então, estamos falando aqui do ideal liberal do livre mercado. Estamos tratando de verdadeiros monopólios privados. Vamos pensar em algo básico. As pessoas que são tão contra o socialismo, o comunismo. Celulares. Temos dois grandes gestores, digamos assim, de sistema, que é o sistema Android e o sistema da Apple. E todas as pessoas se encaixam nisso. Qual é a diferença aqui com a crítica que se fazia ao comunismo? A crítica é que quem determina hoje o sistema não é o Estado, não é o povo, não são pessoas representantes do povo em cargos de poder que vão fazer a eleição de qual vai ser o sistema, mas sim tecnocratas. Elon Musk e por aí vai, o dono da Google, dono da Microsoft, todos homens, brancos, cristãos, e que lucram com isso. Portanto, tratamos de uma fase de extrema desigualdade social, uma fase que cada vez mais o poder econômico está concentrado em poucos, em um poder corporativo exacerbado, e que com este grande nível de desigualdade social vai criando um novo lumpenproletariado, ou lumpesinato, ou seja, pessoas marginalizadas que vivem abaixo das condições de vida do proletariado. Estamos criando outsiders, ou seja, pessoas fora do sistema regulamentado trabalhista, porque cada vez mais a ideia deste anarcocapitalismo é exterminar com o direito do trabalho, com as estruturas de proteção social, que podemos citar aqui a geração neném, que nem trabalha nem estuda, pessoas empreendedoras do próprio corpo, etc., cujo grau de alienação é determinado justamente por isso aqui, por mídias e redes sociais que alienam as pessoas inúmeras horas por dia. É assim que se cria um universo paralelo de informação baseado em fake news, em distorção histórica, em distopias. Então, estamos tratando, companheiras e companheiros, de delinquência econômica. Delinquência econômica que chegou num grau de sofisticação que consegue escapar da ordem jurídica em nome de uma ordem tecnológica.
cujas regras não são acessíveis para o povo e muito menos controladas pelo Estado neste momento, porque são regrinhas matemáticas, informáticas, de tecnologia sobre algoritmo. E isso não se fala em regular. Se fala em criar novas regulações para substituir positivamente o direito que existe por normas que vão favorecer as big techs. Mas, enfim, é assunto aqui para uma outra aula. Então, conectamos aqui delinquência econômica, que é tratada pelo direito penal econômico, que precisa ter muito mais expressão no sistema capitalista para substituir este direito penal, que hoje protege o capital, protege a propriedade, por este outro direito que passe a proteger a sociedade. Estamos conectando o direito penal econômico com direitos humanos e com o direito do trabalho. Disse que começou a surgir a preocupação nas Nações Unidas sobre como as empresas impactam os direitos econômicos, os direitos humanos, perdão, através desta delinquência econômica. O que acontece? Então, Kofi Annan era secretário geral das Nações Unidas, nomeia em 2005 John Ruggie, que era professor de Direitos Humanos, estadunidense, professor de Direitos Humanos, para fazer um estudo sobre empresas e direitos humanos. Em 2008, John Ruggie entrega esse estudo que tinha um tripé, não é? Respeitar, preservar e reparar direitos humanos, conhecidos como os princípios Ruggie. Kofi Annan, então, renova o mandato de John Ruggie para fazer esse estudo. Em 2011, entrega os conhecidos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, que são aprovados neste ano de 2011 por uma resolução das Nações Unidas. É um instrumento ratificado pelo Brasil e que no mesmo ano passa a incorporar também as linhas diretrizes para empresas multinacionais da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Apesar de que Brasil e Argentina não façam parte da OCDE, ambos os países ratificaram as linhas diretrizes para empresas multinacionais. E hoje é um instrumento importantíssimo para democratização empresarial e para humanização do capitalismo. Entramos, portanto, numa fase de capitalismo regulatório, que choca diretamente com a proposta de anarcocapitalismo, que vem aí com Trump, com Milley e com outros líderes afora, né, que voltam para um capitalismo selvagem, não admite nenhuma intervenção estatal e que aumenta num grau perigosíssimo a taxa de exploração, seja do meio ambiente, né, seja das pessoas, que pode levar a um novo conflito mundial. Esta é a realidade que nós temos atualmente para superar. Desde logo faço uma crítica aqui dentro do que se conhece como capitalismo regulatório e dentro do que se propõe para cumprimento de ordem jurídica na autorregulação que é desejada pelo capital nos sistemas de compliance, né, ou de cumprimentos, programas de cumprimento. Porque temos também diferenças entre compliance, que é aplicado em potências industriais, com compliance, que é aplicado em países periféricos, nas potências industriais. Muito mais regulamentado pelo poder de dano de uma multinacional dentro de outra potência industrial que possa gerar um conflito bélico, quando temos um comparativo com empresas de países periféricos com menor ou insignificante poder de dano. Então, compliance, aqui no Brasil, por hora,
tem sido usado como um sistema de defesa da empresa contra a ordem jurídica, ao invés daquilo que é a proposta básica de um programa de cumprimento, que é a defesa da sociedade, ou seja, o compromisso empresarial em cumprir a ordem jurídica no território onde opera. E aí nós vemos expressões de capitalismo consciente, de responsabilidade social, de liderança consciente, de cultura consciente, etc. As certificações autônomas que são feitas por empresas e instituições de iniciativa privada que vão certificar o cumprimento de direitos humanos por determinada empresa, aquelas normas técnicas, ISO, AENOR, ABNT, etc., que vão determinar a forma de desenvolvimento de uma atividade econômica ou empresarial e que não passam, não é, por um crivo popular, por um crivo democrático, e que também incorporam conceitos de administração de empresas, normas empresariais que são instrumentos absolutamente impróprios para tratar de direitos humanos. Porque digo isso, porque estamos tratando aqui de empresas e direitos humanos. Estamos tratando dos princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, que é uma ferramenta importantíssima para a democratização empresarial, para a democratização das relações de trabalho, mas que também tem uma leitura tergiversa, que pode ser tergiversado no sentido de fortalecimento, empoderamento empresarial através de uma máscara, um verniz de cumprimento da ordem jurídica que não se dá. Então, muito cuidado com esta autorregulação desejada pelo capital, porque certificação da iniciativa privada não é o mesmo que certificação pública, e certificação estatal de algo que passe por um crivo minimamente democrático ou popular, que é a base pública. Enfim, isso dito, temos que comentar que não estamos tratando de soft law, ou seja, de ideais, de princípios que vão orientar meramente, não, estamos tratando de normas rígidas, porque os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos falam que o mínimo que as empresas devem observar são os direitos humanos previstos na Carta Internacional de Direitos Humanos, composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e seus respectivos protocolos, e na Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da OIT. E aí vamos lembrar, colegas, que os direitos humanos, na aula passada nós vimos, são regidos por uma série de princípios de prevalência dos direitos humanos e por características de interdependência e de interrelação, irrenunciabilidade, inalienabilidade, etc. Quando vemos a Declaração sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT de 98, é uma mera declaração, não é um tratado. Sim, mas o que ela preconiza? Liberdade de associação e de organização sindical, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. O que é isso? É o conteúdo da Convenção 87 e da Convenção 98 da OIT, que são ratificadas por vários países, em especial o Brasil. Logo, há sim conteúdo obrigatório. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado obrigatório, objeto de outras duas convenções da OIT, também ratificadas pelo Brasil. A abolição efetiva do trabalho infantil, outra convenção ratificada pelo Brasil. A eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, outra convenção ratificada pelo Brasil. A saúde e segurança no trabalho, também outra convenção ratificada pelo Brasil. Vendo aqui, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ratificado pelo Brasil. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil. Então, os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos está redondamente enganado quem pensa que é uma mera declaração ou que tenha este documento um mero conteúdo declaratório. Não.
ele tem um conteúdo obrigatório. E lembrando, o Brasil ratificou os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, tinha até dezembro do ano passado, regulamentando, inclusive, o decreto 9571 de 2018, que estabelecia as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Foi revogado final do ano passado, mas foi criada uma nova comissão que vai fazer um novo decreto sobre empresas e direitos humanos. Aguardemos que seja muito melhor do que o que tinha, que já era maravilhoso no sentido de regulamentar no território nacional os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos. Mencionamos também que as linhas diretrizes para empresas multinacionais da OCDE incorporaram os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, e o Brasil ratificou, a Argentina também ratificou, embora não façam parte da OCDE, e os princípios 2, 4, 5, 8 e 9 das linhas diretrizes para empresas multinacionais mencionam o respeito aos direitos humanos pelas empresas, a saúde, a segurança, a higiene no trabalho, e que as empresas, no marco das disposições legais e regulamentares aplicáveis das práticas em vigor em matéria de emprego e das relações laborais, deverão adotar as medidas adequadas para garantirem suas atividades, saúde e segurança no trabalho. Portanto, basicamente, os princípios orientadores contemplam o mundo do trabalho, contemplam as normas principais sobre trabalho digno, né? E não trabalho decente, porque quando falamos em trabalho decente, falamos em proteção mínima. E o que nós queremos alcançar com o conteúdo das nossas aulas é uma proteção de vida digna, de uma vida digna de ser vivida, de justiça social e não de mínimo, né? Porque mínimo, obviamente, não produzirá emancipação social. E nós queremos, neste reencontro entre direito do trabalho e direitos humanos, é uma revitalização do direito do trabalho que permita a emancipação social da classe trabalhadora. Para finalizar, gostaria de citar aqui Maina Kiai, que foi relator especial na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2016, que produziu um relatório sobre liberdade sindical, importantíssimo, porque fez algumas denúncias que contemplam aqui a nossa realidade, de que a maior concentração de poder corporativo enfraquece os direitos trabalhistas, ou seja, os direitos humanos do trabalho, e hoje é cada vez mais o que nós temos, esta dimensão de monopólio privado, de poder trilionário das big techs, que superam o PIB até de grandes potências, denuncia que os estados falham justamente devido ao poder das corporações multinacionais, porque os estados têm orçamentos com uma série de regras que são votados, que passam por controle depois de fiscalização, e temos corporações multinacionais cujo orçamento não passa por controle nenhum. Uma fase de globalização em que se formam cadeias complexas de suprimento, que estimulam migração laboral massiva e uma economia informal em diversos países, porque o capital vai para onde tem menor custo, né, onde haja menos direitos, haja menos custos trabalhistas, é para lá que o capital vai, enquanto as pessoas trabalhadoras ficam confinadas em territórios e quando tentam migrar, existe controle, né, que é o que a gente vê do discurso fascista anti-migrante, por exemplo, na Europa. Este relatório ainda denuncia que a maioria de pessoas trabalhadoras no mundo se encontra sem proteção legal, sem cobertura sindical ou de negociação coletiva. E aí vejo, né, como o capitalismo de plataformas que opera
através de aplicativos, hoje elimina o direito do trabalho. Esta é a grande luta, não é? E recentemente, esta semana aqui, a União Europeia aprovou uma diretiva importantíssima na qual estabeleceu a presunção de laboralidade, ou seja, de vínculo empregatício entre os aplicativos, entre as plataformas digitais e a pessoa trabalhadora, que só pode ser impedido através de prova produzida pela empresa em sentido contrário. Mas, enfim, isso é tema para outra aula. Chamo atenção para algo que considero extremamente relevante aqui para nossas reflexões. Disse o seguinte, o relatório: apagar a diferenciação artificial e antiquada entre os direitos trabalhistas e os direitos humanos em geral. Porque em algum momento da história, por força da mercantilização do trabalho, consagrada através deste instrumento que o direito do trabalho tradicional acabou consagrando, que é o contrato, porque contrato, eu já disse em outros momentos, nunca servirá para regrar direitos humanos, porque contrato é um instrumento particular entre iguais. E numa relação de trabalho, eu não estou tratando de iguais, porque a relação de trabalho é uma relação assimétrica de poder, por excelência, entre uma pessoa despossuída e outra com o capital, com os meios de produção. Mas, enfim, esta mercantilização histórica do trabalho, apesar de que na Declaração de Filadélfia conste lá que o trabalho não é uma mercadoria, produziu, né, esta distinção entre direitos trabalhistas e direitos humanos em geral. Porque se nós falarmos em colocar num contrato a venda da minha liberdade ou a venda da minha saúde, é do senso comum, isso não pode. Agora, quando nós colocamos lá o contrato de trabalho da venda da minha pessoa, força de trabalho, entre aspas, nesta ficção jurídica capitalista, aí se admite, aí pode, aí está consagrado em lei. Então, é necessário realmente que façamos esta reflexão no sentido de que direitos trabalhistas são direitos humanos. Talvez pudéssemos avançar e dizer direitos humanos são direitos da classe trabalhadora, que é a classe que não foi contemplada, porque quem tem poder econômico, quem tem capital, quem tem os meios de produção, não se preocupa com saúde, porque pode pagar saúde privada, não se preocupa com segurança, porque pode pagar segurança privada, não se preocupa com educação, porque pode pagar educação privada, não se preocupa com seguridade social, porque capital lhe garante depois na velhice ou na incapacidade. Diz este relatório, os direitos trabalhistas são direitos humanos, e a capacidade de exercer esses direitos no lugar de trabalho é imprescindível para que as pessoas trabalhadoras possam dispor de uma ampla gama de outros direitos, sejam eles econômicos, sociais, culturais, políticos ou de outra índole. Isso aqui se conecta, colegas, perfeitamente com a lição de Marx, né, sobre o ser humano e o ser animal. A pessoa é aproveitada durante a jornada de trabalho na sua capacidade animal, na sua força de trabalho. E quando sai da jornada de trabalho, ao invés de viver a vida digna, a vida de pessoa, a vida de ser humano, ela vive uma vida animal condicionada às necessidades fisiológicas de comer, dormir, etc. Portanto, vejam a importância de nós fazermos esse resgate aqui dos direitos trabalhistas como direitos humanos, de que o trabalho não é uma mercadoria, de que não se compram e vendem pessoas. O relatório aponta ainda a existência de um ataque coordenado por empresas contra os direitos trabalhistas a nível nacional e internacional. Isso nós estamos vendo através
das inúmeras reformas trabalhistas que são propostas, que começaram na Europa, na Grécia, na Itália, na Espanha, em Portugal, e que vieram em 2017 para o Brasil, e neste ano de 2024 chegaram na Argentina, lamentavelmente, com Milei, né, e que são mais do mesmo: enfraquecimento de sindicatos, redução e eliminação de direitos sociais, empoderamento empresarial. Basicamente, este é o receituário, né, deste ataque coordenado por este capital selvagem contra a classe trabalhadora, contra sindicatos. Finalmente, este relatório tem conclusões em que se recomenda aos países a ratificação de todos os instrumentos internacionais de direitos humanos, garantir que os direitos trabalhistas possam ser exercidos por todas as pessoas, independentemente do tipo de trabalho, setor ou migração laboral. Então, quando temos alguém, um entregador, uma entregadora, um Uber, ele deveria ter garantidos todos os direitos humanos do trabalho, fundamentalizados na nossa Constituição, no artigo 7º, que estabelecem uma limitação de jornada, um salário mínimo, direito a horas extras, a aviso prévio, a adicional noturno, a intervalos, a descanso semanal remunerado, a FGTS, etc, etc. São direitos que, na verdade, não estão condicionados a um qualificativo de vínculo empregatício, mas sim ao exercício do trabalho. Então, quando se diz, precisamos regular os aplicativos, é uma trampa, né? Uma armadilha, porque neste momento em que o poder econômico consegue manipular a opinião pública, manipular o resultado de eleições pela subjetivação das pessoas e consegue eleger os seus representantes nos parlamentos, qualquer lei que vier será favorável a este capital, não será favorável à classe trabalhadora. E vamos regular aquilo que já está regulado, depois de séculos aqui de sangue, suor e lágrimas da classe trabalhadora, normas escritas com o sangue da classe trabalhadora. Vamos regular isso de novo, né? Vamos reescrever direitos humanos do trabalho, só que agora para pior, direitos humanos do capital, direitos humanos do capital. Absurdo. Ou seja, temos que pensar nisto que a mídia entrega como hegemônico, né? Fazermos essa reflexão. Como conclusão ainda desse relatório, consta que as empresas devem reconhecer os sindicatos, a liberdade sindical, o direito de greve, parar de reprimir e promover represálias, que é tudo que hoje, lamentavelmente, acontece, né? As empresas atacam os sindicatos. Aqui no Brasil, cortam a contribuição sindical, estimulando com condutas antissindicais que as pessoas trabalhadoras não contribuam para a sua entidade sindical, procuram boicotar grevistas e usam o Estado para reprimir, né, o aparato policial para reprimir manifestações, protestos sociais ou greves. Hoje é tudo ao contrário. Preconiza ainda o relatório que sindicatos e sociedade civil devem trabalhar em conjunto e que as Nações Unidas devem integrar os direitos trabalhistas em todos os seus programas. Muito bem, colegas, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje sobre empresas e direitos humanos. Foi uma aula mais curta, porque nós nos passamos aqui na aula expositiva número 1, a aula passada. Para quem encontra o nosso curso nessa altura, recomendo que assista às aulas anteriores, as 3 aulas temáticas do início do curso e a aula expositiva número 1, que estão numa lista do Instituto Lula no canal que tem junto ao YouTube. Agradeço a presença de todas e todos. Nos encontramos no começo de dezembro para a nossa aula expositiva número 3.
Agradeço aqui ao Instituto Lula, faço na pessoa do Federico, que está sempre aqui nos apoiando, gestor de projetos do Instituto Lula, e deixo aqui um grande abraço e boa noite a todas e todos.